Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santa Cruz e eu estou voltando aqui ao canal para fazer mais um vídeo de comentários a questões de direito empresarial que caíram em provas de concurso público. A prova que eu vou comentar aqui nesse vídeo é a prova do concurso da AGU, a Advocacia Geral da União, que foi aplicada há alguns dias. Então, vamos lá. Primeira questão, foi a questão de número 73 da prova da AGU, que diz o seguinte em seu enunciado: acerca da responsabilidade dos sócios e administradores, no que diz respeito ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, assinale a opção correta. Alternativa A. O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, bem como a possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio. Alternativa B. A existência de grupo econômico aliada ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Alternativa C. A União, representada pela AGU, tem legitimidade para instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que o Ministério Público Federal atue no feito como custos legis. Alternativa D. A alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica constitui desvio de finalidade e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo magistrado no curso do processo de conhecimento. E, finalmente, a alternativa E. A excepcionalidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica decorre do fato de a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas ser um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, prevalecendo no ordenamento jurídico brasileiro a adoção da teoria maior, devendo esta ser adotada para todos os casos de desconsideração. E aí, pessoal, dentre essas alternativas, qual é a alternativa correta? Vamos lá. A alternativa correta é a letra B. Vamos ver quais são os erros das outras alternativas e qual é o dispositivo legal que responde aí a questão na alternativa B. Vejam, o erro da alternativa A é o seguinte: a parte inicial até está certa, quando ele diz que o CDC prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Se parasse aí, a alternativa estava correta, porque é isso que diz o parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Vou ler aqui para vocês. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, né? Esse dispositivo, repito, parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, é o dispositivo que consagra aquilo que se convencionou chamar de teoria menor da desconsideração. Essa foi uma expressão proposta há muitos anos pelo professor Fábio Lyoa Coelho. Ele próprio não usa mais essa expressão hoje e disse no seu livro que parou de usá-la porque não tinham entendido o que ele quis dizer, mas enfim, o fato é que a expressão colou, né? Na verdade, as expressões teoria maior e teoria menor que foram propostas por ele lá atrás, essas expressões colaram e hoje são usadas, são muito usadas, principalmente em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Então, se a alternativa parasse aí, né, estaria correta. Depois de consumidores, estaria correta. O problema é essa parte final, que diz assim: bem como a possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio. O STJ tem diversos precedentes
dizendo, olha, ok, se aplica a teoria menor no âmbito das relações de consumo, né, no âmbito do direito do consumidor, por causa do parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, ok? Mas essa regra não pode ter sua interpretação ampliada, estendida, para alcançar quem não é sócio da sociedade, né? Administradores não sócios, por exemplo, tá? Você vai encontrar alguns precedentes do STJ nesse sentido. Eu destaquei aqui um deles, né, como exemplo, mas se você for pesquisar, você vai até encontrar outros. Eu só vou ler aqui algum trecho da ementa desse julgado, né, o recurso especial 1862557. Ó, o item 2 da ementa diz assim: para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 28, parágrafo 5º do CDC, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Beleza, é aquilo que a gente falou. Se a alternativa tivesse ficado só na primeira parte dela, estaria correta. Artigo 28, parágrafo 5º, teoria menor. Mas olha o que diz o item 3 da ementa desse julgado. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, que são os requisitos lá do artigo 50 do Código Civil, da teoria maior, né? O parágrafo 5º do artigo 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue como gestor, né? Ainda que atue como administrador. Precedente. Então, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, em alguns julgados, já afirmou esse entendimento, de que você não pode fazer uma interpretação extensiva do parágrafo 5º do artigo 28 do CDC para atingir quem não é sócio da sociedade, né? Ainda que seja administrador, tá? Então, por isso que a alternativa A está errada, por causa dessa parte final. A alternativa B, como eu disse, está certa, é o gabarito da questão. A existência de grupo econômico aliada ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. É o que a gente extrai da interpretação a contrário senso do parágrafo 4º do artigo 50 do Código Civil, né? Parágrafo que foi inserido no Código Civil lá pela Lei da Liberdade Econômica, né? Quem viu o meu aulão para essa prova e leu a apostila que eu preparei para essa prova, deve lembrar que eu falei, eu daria um enfoque aos parágrafos do artigo 50 do Código Civil, a nova redação do artigo 50 e tal, né, que foi dada pela Lei da Liberdade Econômica e caiu, né? Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 50. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, ou seja, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que são caracterizadores do abuso de personalidade jurídica, né? Então, a mera existência de grupo econômico sem a presença desses requisitos não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se eu tenho a presença desses requisitos aliada à existência de um grupo econômico, aí eu tenho a possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica, que é exatamente o que diz a alternativa B. Então, a resposta está aí, a alternativa B, que ela decorre de uma interpretação a contrário senso do artigo 50, parágrafo 4º do Código Civil. A alternativa C. Essa alternativa está mal formulada, na minha modesta opinião. Mas mesmo ela estando mal formulada, dava para você perceber que ela está errada, né? Por quê? Por que eu digo que ela está mal formulada? Porque ela não deixa, ela não dá a informação se a União é parte ou não no processo. Ela não diz se a União é parte ou não no processo. Ela só diz assim, a União representada pela AGU tem legitimidade para instaurar IDPJ, né? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que o MPF, desde que o Ministério Público Federal atue no feito como custos legis. Ela não disse se a União é parte ou não, mas veja, sendo parte ou não, a alternativa está errada, tá? E eu vou dizer por quê. Ó. Se a União é parte, ela pode instaurar IDPJ, né? E aí, independentemente de qualquer questão relacionada ao Ministério Público, tá? Independentemente do Ministério Público, se a União é parte, obviamente ela pode instaurar IDPJ. Há alguns casos que ela nem vai precisar, tem uns precedentes lá do STJ,
que dizem que em caso de execução fiscal, quando é aquela situação de responsabilização direta de administrador, naqueles casos lá do 135, nem precisa de IDPJ, porque aqui não seria caso de desconsideração, mas de imputação direta de responsabilidade. Também por isso, você podia entender que a questão está errada. Mas enfim, se a União é parte, ela pode instaurar IDPJ. Se ela não é parte, aí ela não pode instaurar IDPJ. Quem poderia seria o Ministério Público na condição de custos legis, como prevê o caput do artigo 50 do Código Civil, né? Então, por isso que eu entendo que a alternativa C está mal formulada, mas mesmo ela estando mal formulada, dava para você identificar que ela está errada e, portanto, nem acho que é motivo para anular ou coisa do tipo essa questão não, tá? Alternativa D. A alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica constitui desvio de finalidade e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo magistrado no curso do processo de conhecimento. Tá tudo errado aí, tá? Primeiro que não pode ser de ofício. O artigo 50, caput do Código Civil, é claro ao dizer que a desconsideração se dá a requerimento da parte do Ministério Público, nos casos em que o Ministério Público intervir no processo, e o próprio CPC prevê um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, tem que haver requerimento da parte, tem que ter a formação desse incidente processual, etc. Então, está errada por isso. E também está errada porque diz que a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica constitui desvio de finalidade. Não é o que diz o parágrafo 5º do artigo 50 do Código Civil, que eu vou ler aqui para vocês. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, a alternativa, ela contraria frontalmente tanto o caput do artigo 50 quanto o parágrafo 5º do artigo 50. Beleza? Então, a alternativa toda errada. Finalmente, a alternativa a excepcionalidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica decorre do fato de a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas ser um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Se parasse aí, a alternativa estaria correta, porque é isso o que diz o parágrafo único do artigo 49A do Código Civil, dispositivo inserido também pela Lei da Liberdade Econômica, né? O parágrafo único diz: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. Se parasse ali, a alternativa estava correta. Só que ela continua dizendo assim, ó, prevalecendo no ordenamento jurídico brasileiro a adoção da teoria maior. Se parasse aí, também estaria certa a alternativa, no meu entender, porque prevalece a teoria maior. Mas o erro está aí na parte final, devendo esta ser adotada para todos os casos de desconsideração. E aí, não, que a gente sabe que existem casos em que se aplica o que se convencionou chamar de teoria menor da desconsideração, como é o caso do direito do consumidor por aplicação do parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Então, o erro dessa alternativa está aí nessa parte final, ok? Eu nem coloquei precedente do STJ, que nem especifiquei nenhum, como fiz no caso da alternativa A, porque são tantos, né? Isso é algo tão pacífico na jurisprudência do STJ, a aplicação da teoria menor para os casos do direito do consumidor, que eu nem coloquei precedente aqui, todos vocês devem saber disso. E é fácil pesquisar e encontrar diversos precedentes nesse sentido. Portanto, pessoal, resposta à alternativa B, artigo 50, parágrafo 4º do Código Civil. Eu considero a questão até de nível fácil, né? Sobretudo por ser um assunto recentemente objeto de alteração legislativa, então você devia estar atento para isso. Eu falei no aulão, falei na apostila, olhem lá o que foi acrescentado ao Código Civil em matéria de desconsideração da personalidade jurídica pela Lei da Liberdade Econômica. Então, é isso, beleza? Em outros vídeos eu vou comentar as outras questões dessa prova. Se você quer aprender direito empresarial com foco na preparação para concursos públicos, eu convido você a conhecer o meu curso Direito Empresarial em 10 dias, um curso no qual eu ensino o básico do direito empresarial, né, em apenas 10 aulas.
O link para aquisição desse curso está aqui na descrição desse vídeo, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo com comentários às outras questões dessa prova.